agora estão cultuando conosco. De alguma parte do mundo agora, com certeza, nós temos pessoas que estão cultuando conosco. Eu recebi o convite para estar ministrando hoje e é com grande alegria que o aceitei, porque se tem uma coisa que nós temos que ter o prazer em falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, denominado um culto de missões, nós não poderíamos, eu não poderia deixar de falar do maior missionário que já passou pela face da terra. E nessas oportunidades que a gente tem, a gente vai aprendendo e a gente vai vendo que o que o Senhor mesmo, o próprio Jesus, vai gerando em nós. E o Senhor tem gerado em mim uma vontade de fazer mais pela obra dele. Como? Não sei. Eu sei que uma coisa eu quero fazer mais para a obra do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que uma das coisas que ele mais quer é aqueles que têm vontade de fazer a sua obra. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo nesta noite, que foi para isso que nós viemos aqui. Mas enquanto você vai abrindo, eu quero contar rapidamente aqui algo que aconteceu comigo esta semana. Pode abrir a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu pedi ao Senhor Espírito Santo que eu fosse bem sucinto nas minhas palavras, mas que as minhas palavras não fossem as minhas palavras, fossem as palavras do Senhor Jesus falando nesta noite. O que me aconteceu nesta semana foi que na terça-feira eu recebi uma mensagem. Quem tem redes sociais conhece o Message. Antigamente no Facebook tinha um Message. Com a vinda do WhatsApp, o Message deixou de ter mais importância e passamos a dar mais importância ao WhatsApp, para a troca de mensagens. Há uns 2 anos atrás eu enviei uma mensagem para uma pessoa que estava num presídio presa, aqui em Portugal, um presídio que fica numa cidade aos arredores do Porto. Já nem me lembrava mais dessa pessoa. E essa pessoa, conheci ela aqui dentro da igreja, um jovem senhor, conheci ele aqui. E ele veio visitar aqui um dia, eu fui lá, abordei ele, falei com ele. Rapidamente criamos ali um laço, um vínculo. Ele estava por Lisboa, fazendo uns trabalhos na empresa que ele trabalhava. E ele regressou para o Porto. Lá ele sempre mantendo contato comigo. Um dia o Senhor me usou para falar com ele. Ele mandou uma mensagem para mim dizendo que estava em cima de um penhasco lá no local qualquer lá, dizendo que ia tirar a sua vida. Me mandou uma fotografia. Tinha 7 velas brancas. Essas velas tinham um formato de anjos, uns anjos lá. Ele tinha acendido essas 7 velas em cima de um monte lá no Porto, e disse que naquele dia ele ia tirar a sua vida. Fiquei ali na varanda da minha casa horas e horas falando com ele, e acabou que ele descendo do monte, lá desse local que ele tinha escolhido para fazer essa loucura, acabou que não fez essa loucura, mas passado umas semanas depois ele cometeu um ato lá com a sua companheira e acabou que preso, foi para o tribunal e acabou que sendo condenado. E quando foi essa semana, já nem me lembrava dele, para falar a verdade, já nem me lembrava. Mas eu sempre, quando aconteceu aquilo, eu sempre mandei mensagens para ele, versículos, mandava o link da igreja, o link dos nossos cultos, sempre mandando mensagem. Aí chegou uma altura que ficou cansativo, eu não obtive mais resposta, e eu deixei de enviar. Quando foi na terça-feira, ele me mandou uma mensagem dizendo que dentro do presídio, os vídeos que ele via, que eles tinham uma parte, eles não podem fazer ligações, não podem fazer nada disso, mas eles têm acesso à internet, e eles poderiam ver coisas controladas pelo próprio sistema do presídio lá. E ele disse que sempre estava se alimentando dos links das mensagens que eu mandava para ele. Eram obreiros ministrando escola bíblica dominical, ora era o nosso pastor presidente, ora é outro obreiro que estava aqui pregando. Mas uma coisa é certa, ele disse que o que ajudou ele a manter esse tempo todo, mais de 2 anos ali dentro, foi as palavras que, no momento que o presídio liberava para eles assistir, aquele momento que ele assistia, ele disse que aquilo ajudou ele a manter ali dentro e não cometer mais loucura lá dentro. Quando foi na terça-feira, ele falou assim: ô meu irmão, obrigado por você não ter desistido de mim. Mas eu estou falando isso porque eu vou entrar na mensagem agora e eu quero te dizer uma coisa. Se eu, que sou um mero mortal, a gente se importa com uma pessoa, e olha, eu até que desisti,
Agora imagina o maior missionário que passou nessa terra. Agora imagina Jesus olhando para ele lá dentro daquele presídio. Eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 4, no verso 23. Eu só vou me deter nesse versículo, só vou ler este versículo, porque eu quero que nesta noite você ouça com bastante atenção o que eu tenho para falar da parte de Deus. Mateus capítulo 4, verso 23. Nós iremos ler. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. Agora eu vou ler, você não precisa abrir, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5, que diz assim: Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor a vós. Eu quero nesta noite iniciar este pequeno momento que eu vou passar aqui em cima ministrando, dizendo uma coisa. Jesus, nós conhecemos a palavra evangelho. A palavra evangelho, ela traduzida do grego, evangelho, ela quer dizer boas novas ou boas notícias. Na terça-feira, quando aquele rapaz me enviou aquela mensagem, ele disse que a primeira coisa que, quando ele saiu na porta do presídio, que ele foi acompanhado pelo agente penitenciário que deu ordem para ele avançar para fora, ele disse que quando ele pegou no celularzinho que ele tinha, a primeira mensagem que ele viu, que ele abriu, foi as minhas mensagens, falando de Deus, versículos bíblicos, eu mandando mensagem para ele, que ele também estava passando um momento conturbado na vida dele, porque ele já tinha perdido um irmão em São Paulo, suicidou também. E ele disse que as primeiras palavras que ele ouviu, que ele leu, quando ele saiu fora, a primeira coisa que ele viu foi essas mensagens que eu mandei para ele. O evangelho, eu disse que a palavra evangelho, traduzida do grego para a nossa linguagem de hoje, quer dizer boas novas, boas notícias. Nós vemos um mundo que nós vivemos todos os dias, nós abrimos jornais, abrimos televisão, abrimos o nosso telemóvel, e vimos a ânsia do mundo em receber boas novas, em receber notícias do que o governo vai dizer, do que o médico vai dizer, do que o Ministério da Saúde tem a dizer. Mas poucos estão se importando com aquilo que o evangelho tem a dizer. E eu quero te dizer nesta noite que o evangelho é boas novas. E eu quero te dizer mais uma coisa: você veio a uma casa que nesta noite tem boas novas para você. Você veio a uma casa que nesta noite não vai falar do jornal que saiu hoje de manhã, não. Nós não viemos aqui para falar disso. Nós viemos aqui para falar de uma palavra chamada evangelho e de um missionário chamado Jesus. Porque Jesus, a Bíblia no versículo 23 diz que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho. Quando eu leio e Jesus foi por toda a Galileia, a Bíblia me remete a outras passagens bíblicas que Jesus nunca para. Você pode ver que Jesus nunca para. Jesus ora estava em Cafarnaum, Jesus ora estava em Betânia, Jesus ora estava na Galileia, e por aí Jesus ia. E por onde Jesus ia, Jesus pregava boas novas. E por onde Jesus pregava boas novas, a multidão o acompanhava. Nós somos mensageiros das boas novas do Senhor. E quando eu olho para a Bíblia e vejo que nós somos mensageiros das boas novas do Senhor, nós temos por obrigação de levar palavras de vida para as pessoas lá fora. Se você chegar no seu local de trabalho, se você chegar lá no seu vizinho, você não pode permitir de se envolver com ele em palavras do que o jornal disse. Nós temos que ser agentes do Senhor e levar boas novas para ele. Se ele está vindo com palavras, se ele está vindo com uma conversa de desânimo, nós temos a obrigação de contornar esta conversa e dizer que Jesus é poderoso para mudar esta situação. Quando eu olho para a Bíblia e vejo que nós temos uma palavra chamada evangelho na Bíblia, e a palavra evangelho quer dizer boas novas, nós temos um tesouro em nossas mãos.
porque nós somos os mensageiros, meus irmãos, de boas novas. Quando nós olhamos para a igreja, nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia é um instrumento que Deus nos deu para nós nos manusear por ela, para nós usarmos ela como nossa bússola. Nós temos aqui neste livro todas as condicionantes que nós precisamos para usar e colocar em prática na nossa vida. E a nossa vida ser completamente diferente das demais pessoas que não usam este livro como o seu livro, como uma bússola diária da sua vida para se direcionar. E a gente vê que pessoas que têm aplicado a palavra que está aqui escrita, pessoas que têm se dedicado a aprender e aplicar na sua vida, elas têm se sobressaído neste tempo. E eu posso dar exemplo de uma que está no nosso meio, o nosso pastor presidente. O que é que o nosso pastor presidente tem feito? Ele tem ido, levado a boas novas, inclusive neste momento ele está na África, levando boas novas para pessoas que estão ali. Talvez aquelas pessoas no domingo de hoje, nesse dia de hoje, no tempo passado, elas não sabiam o que fazer, não sabiam para onde ir, mas graças ao nosso Deus, Ele usou o nosso pastor presidente, e ele com a sua coragem, avançou para a África, e hoje está ali uma multidão, sendo abençoada pela palavra de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, você pode ver que, se você voltar a alguns versículos, nós não temos tempo para isso, Jesus ele vai passando e vai chamando os discípulos. Nosso pastor pregou recentemente uma mensagem sobre os versículos anteriores. Jesus vai passando e ele vai chamando os discípulos. E há de chegar um certo momento que Jesus já não precisa chamar mais discípulos. Jesus, depois de chamar os discípulos, ele agora precisa fazer o que ele veio para fazer na terra, que foi pregar as boas novas. E eu vou entrar numa parte agora, que talvez você esteja em alguma situação que precisa de algo novo da parte de Deus. E eu quero te dizer, você veio a um lugar que nesta noite, se você crer, você vai sair com algo novo da parte de Deus nesta noite. Porque eu posso pregar aqui, eu posso falar aqui, mas se você não crer, eu não tenho o poder de te convencer do que eu estou pregando. Quem tem que crer primeiro é eu e você. Nós temos que exercer a nossa fé. E nesta noite o Senhor tem boas novas para nós. Nesta noite, enquanto o mundo está lá fora vivendo um alvoroço todo, nós paramos para ouvir e para louvar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, enquanto muitos estão ansiosos de como vai ser a segunda-feira daqui a pouco, nem precisa chegar amanhã às 8 da manhã ou às 6, daqui a pouco à meia-noite, muitos irão recorrer para os seus trabalhos, muitos irão correndo para os seus trabalhos, tomar os seus carros, entrar num autocarro, entrar num caminhão e voltar à sua vida. Mas nesta noite nós paramos para ouvir a palavra de Deus. E eu quero te dizer, aqueles que param para ouvir a palavra de Deus e dar importância, você pode ter certeza que o Senhor Jesus está trabalhando ao seu favor. A ansiedade não vai te pegar, você pode ter certeza. O pensamento acelerado não vai te pegar. O coração apertado por alguma coisa não vai te atormentar, porque nesta noite você veio ouvir boas novas da parte de Deus. E a Bíblia fala no verso 23 que Jesus ia pela Galileia pregando e anunciando o Evangelho. Se o Evangelho é boas novas, aonde Jesus passava, Jesus tinha coisa nova para falar para o povo, e não era coisa repetida. Não era coisa repetida. Jesus, aonde ele passava, se ele passasse, era como se conjecturarmos, e ele pegasse de alverca e viesse passando, aonde ele passava, ele falava coisas novas para o povo. E por que a multidão era aí? Justamente por isso, porque Jesus tinha coisas novas para o povo. E porque Jesus tinha coisas novas para o povo ficava naquela sede. Mas se ele falou isso aqui agora, o que ele vai falar ali mais à frente? Então o povo ia seguindo ele, porque o povo sabia que ele tinha coisas novas para falar. Porque assim, quem anda direcionado pelo Espírito Santo, tem sempre coisas novas para as nossas vidas. E Jesus, ele caminhando, a Bíblia fala que ele caminhando, uma coisa que a gente repara na Bíblia, é que tudo que acontece, todo milagre que acontece, tudo que Jesus fez, Jesus nunca esteve parado. Jesus sempre esteve em movimento. Jesus, quando encontra com a mulher, com a viúva de Naim,
que ela está lamentando a morte do seu filho, ele não está parado, ele está caminhando em direção a ela. Jesus, quando está indo e a mulher toca, a mulher do fluxo de sangue toca nele, ele está caminhando em direção a algum lugar, alguma cidade. Jesus nunca esteve parado. Nós que somos servos do Senhor, nós não podemos ficar de braço cruzado esperando que alguma coisa vai acontecer do céu. Nós temos que nos movimentar. E como presbítero, e como evangelista, que eu posso me movimentar? Buscando ao Senhor, levantando a sua mão, se movimentando, exercendo a palavra que o Senhor te deu, de glória a Deus e aleluia, buscando ao Senhor Jesus de noite, de madrugada. Com certeza o Senhor irá se manifestar ao seu favor, porque não tem como acontecer algo nas nossas vidas, nós de braços cruzados. Não tem como acontecer algo nas nossas vidas, nós deitados na coberta à sexta-feira às 22 horas e sabendo que o nosso pastor presidente está aqui na igreja DEF no frio ou no calor, independente da estação do ano, buscando a presença do Senhor, e nós em casa no nosso sofá, deitados e sabendo que o nosso pastor está aqui, nós não viemos para oração. Não tem como acontecer. Se nós queremos coisas novas, nós temos que nos levantar e começar a caminhar com Jesus. Nós temos que nos levantar e fazer como Jesus fez. E quando Jesus vai andando, no verso 23, a Bíblia fala que Jesus vai andando pela Galileia, anunciando as boas novas. A Bíblia mais à frente vai dizer que Jesus começou a curar. A Bíblia vai dizer que Jesus começou a curar, e não foi qualquer tipo de pessoa que Jesus começou a curar. A Bíblia fala no verso 23 que Jesus começou a curar as espécies de enfermidades e também os endemoniados. Quando a Bíblia fala em espécies de enfermidades, são várias as enfermidades que a Bíblia está narrando aqui. Igreja, nós temos que entender uma coisa: Jesus tem boas novas. Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos que ter boas novas para o mundo lá fora. Há de chegar um tempo que o mundo, ele não vai vir só pela pregação. O mundo, as pessoas que estão lá fora, elas não vão vir só pela pregação. Elas vão vir também por ver os milagres acontecendo. E é preciso que milagres aconteçam no meio da igreja. É preciso que milagres de cura, de libertação aconteçam no meio da igreja, para que as pessoas vejam que o evangelho que nós servimos, que nós pregamos, é um evangelho verdadeiro. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o que a Bíblia nos evangelhos mais fala é de cura, de libertação, de transformação de vida. E o evangelho é para isso. O evangelho é para transformar as nossas vidas, transformar a vida de pessoas. Jesus, ele é um ser que só de nós olharmos e lermos a sua vida, a sua biografia, nós aprendemos com Jesus. Quando nós olhamos e vemos que Jesus, ele está passando e curando as enfermidades, para você pode não parecer nada, mas pergunta para uma pessoa que estava cancerosa e ela foi curada. Pergunta para uma pessoa que teve um quadro de pneumonia, quase que veio a óbito, quando ela recebe uma cura, o que é uma cura da parte de Deus? Pergunta para uma pessoa que estava endemoniada e Deus a libertou. Pergunta para a sua família o que é isso, ver uma libertação no meio da sua família. Parece que nós falamos de curas e milagres, das mensagens, daquilo que Jesus fazia, parece que é algo banal, é algo normal. Não é algo normal. Porque você sabe por quê? Porque naquele mesmo tempo a medicina já existia, e existia coisas que a medicina não tinha poder de fazer, não tinha poder de curar. Naquele tempo já existia a medicina, e nós sabemos que se nós formos para a história, nós vamos ver que o Egito foi aonde que nasceu o berço da medicina, e ali já tinha tudo para curar algumas espécies de enfermidade, e mesmo assim não as curava. É como nos dias de hoje, existem pessoas que só estão esperando, sabe o que? Uma imposição de mão de um irmão, só estão esperando a oração de uma irmã, só está esperando a oração, a profecia de um pregador, só está esperando a profecia de um pastor. Existem pessoas que estão hoje no leito do hospital porque não está à espera, não é do remédio do câncer que vai ser criado, como estão dizendo por aí. Não, existe pessoas em leito de hospital que só estão esperando de uma mão ser tocada na cabeça dela e ela ser curada.
Existem pessoas que estão com suas mentes presas, trancafiadas em loucuras, que está esperando não é um medicamento da tarjeta preta, não, está esperando é uma oração de libertação. E quando a Bíblia fala que Jesus passava, onde Jesus passava acontecia alguma coisa. Hoje nós vemos homens amantes de si mesmo, como diz o nosso pastor, que passam, que vestem, que pregam, e que andam em belos carros, que andam com belos relógios, e que andam com boas bíblias, e que andam cheios de estudos, mas aonde passa não causa efeito nenhum. Que evangelho é esse? Que muitos estão pregando e não acontece nada. Mas nesta noite eu quero te dizer, e eu falo isso com autoridade da parte de Deus, eu sou uma pessoa que experimentei o que é cura da parte de Deus. Eu sou uma pessoa que já vi pessoas ser libertas e Deus manifestar literalmente na vida dessa pessoa. Eu sou uma pessoa que ouvi médicos falar para mim que eu nunca mais voltaria a andar normal, e eu estou hoje aqui andando normal. Eu sou prova de que o evangelho verdadeiro, ele causa efeito em nossas vidas. E nesta noite, eu abro aspas, aleluias, se há entre nós alguém que precisa de um agir sobrenatural da parte de Deus, evangelista Ícaro, eu já disse e já falei com Jesus que não, se não for ele, não é mais ninguém. Então eu quero te dizer uma coisa, você veio no lugar certo nesta noite. Se existe alguém aqui no nosso meio que já disse, já virou para Jesus e já falou assim: Senhor, eu não consigo, eu não tenho condição nenhuma, eu não consigo mais, eu não sei o que fazer, você veio no lugar certo, porque nesta noite Jesus toma a sua causa. Porque nesta noite Jesus entra lá naquela situação que precisa ser resolvida, aquela resposta que está travada, aquela resposta que não chega. Aleluia! Aquela resposta, aquela família, aquele familiar que precisa ser salvo, pode ter certeza, aquele pai que precisa ser alcançado, aquele irmão que precisa ser liberto, aleluias, aquele câncer naquela família, aquela doença naquele familiar, pode ter certeza, você veio no lugar certo nesta noite, porque o evangelho que eu prego nesta noite é um evangelho de poder. O evangelho que eu anuncio nesta noite é um evangelho de poder. Eu não preciso ir ao Brasil para que Deus faça alguma coisa, eu dou uma ordem aqui e Deus faz lá, porque é o evangelho de poder. É um evangelho de poder que nós precisamos pregar nesses dias. Chega de evangelho que amassageia o ego. Nós precisamos de pregar é pessoas entrarem ali com uma cadeira de roda e nós tomarmos a ousadia de segurar na sua mão. Chega de falar, chega de pregar palavras vazias. Jesus quer um evangelho verdadeiro. E eu sou ousado nesta noite. Eu atrevo-me a dizer, se existe alguém aqui que tem alguma doença, que existe alguém aqui que tem alguma enfermidade, se existe alguém aqui que tem alguma causa, eu atrevo-me a dizer, levanta-te nesta noite. Se você tem coragem, vem aqui na frente. Daqui a pouco nós iremos orar. Venha na frente e fale conosco. Olha, está passando isso, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais condição, eu não posso mais fazer nada. Existe uma resposta, igreja. Este evangelho é um evangelho de poder, como está escrito em Tessalonicenses. Quando fui ter convosco, Paulo anuncia, quando fui ter convosco, não anunciei palavras de homens, mas anunciei um evangelho de poder. E que poder é esse que nós não estamos experimentando? E que poder é esse que é pregado por Paulo e que nós não estamos experimentando? É preciso mudar isso. É preciso nós começarmos a experimentar sim esse evangelho de poder. É preciso chegar segunda-feira e nós olharmos para o Senhor e falar: Deus, eu não quero mais. Senhor, faça alguma coisa na minha vida. Não quero mais essa situação, não quero mais essa condição, não quero viver mais assim, ó Pai. Muda esse quadro na minha vida. Sabe por que não aconteceu ainda nas nossas vidas? Porque não exercemos ainda esse evangelho de poder. Sabe por que está demorando de fazer?
de acontecer? Porque ainda não exercemos esse evangelho de poder. Mas é chegado um tempo de botar um ponto final, e nós a partir de agora exercer sim um evangelho de poder. Eu falei com o Senhor: Deus, eu tenho 38 anos de idade, já chega, eu não quero mais viver nas minhas condicionantes, eu quero viver sobre a sua condição, Senhor. Eu estou sujeito a qualquer coisa que o Senhor quiser. Sabe por quê, igreja? Porque eu disse a Deus já que eu não vou viver o resto da minha vida preso atrás de máquinas, nenhuma indústria, não quero isso para a minha vida. Eu já disse a Deus que eu não quero mais viver a minha vida lá atrás de máquinas, sendo gerenciado por um chefe que passa toda hora. Não, o Senhor não me criou para isso. Deus não me criou naquele ventre da minha mãe. Deus não me soprou no ventre da minha mãe para me ficar sendo vigiado por um chefe. Não, esquece isso. Eu quero esse evangelho de poder. Senhor, eu quero esse evangelho de poder. Eu quero anunciar as boas novas. Eu quero anunciar as boas novas. Eu quero botar a mão sobre enfermos e enfermos ser curados. Ah, presbítero Ica, evangelista Ica, com que embasamento você fala isso? Nós acabamos de ver aqui, de ler, foi lido aqui nesta noite, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E você sabe quem é que está mandando vir mais ceifeiros? É aquele que manda no ouro, é aquele que manda na prata, é aquele que abre porta que ninguém pode abrir, é aquele que cura enfermidade que ninguém pode curar. É esse que está mandando vir mais ceifeiros. Você sabe por que muitos de nós ainda não experimentamos o céu de Deus na terra? Porque nós estamos presos à mesquinharia do homem na terra. Nós estamos presos à mesquinharia de homens. Mas no dia que nós tivermos coragem, porque eu estou te falando uma coisa, igreja, entenda nessa noite, eu quero que você entenda e eu vou repetir até você entender. Nós temos que tomar posse de um evangelho de poder. Nós temos que tomar posse de um evangelho de poder. Não é qualquer evangelho. Não é qualquer evangelho, não é evangelho do filósofo tal, não. É o evangelho de Jesus Cristo que está sentado à destra de Deus. Quando nós olhamos e vemos que Jesus, a Bíblia fala que Jesus passava, por onde ele passava, os enfermos eram curados, as enfermidades eram curadas. Jesus aí vem nos ensinar o verdadeiro papel do evangelho. O verdadeiro papel do evangelho não é, irmãos, eu falo por mim, sinceramente, não sei se um dia, a Bíblia fala que Jesus, a Bíblia fala que o nosso Jesus está sentado à destra de Deus, e que Jesus, Ele intercede por nós. Se Jesus intercede por nós, nós temos que entender o seguinte, que Jesus quer que nós façamos aquilo que Ele quer que nós façamos, não é o que eu quero fazer. Tem pessoas que ainda não estão experimentando o sobrenatural de Deus na terra, porque está indo contra a vontade de Deus. O evangelho que Jesus determinou para que nós pregássemos, nós não estamos pregando. Nós estamos deixando de pregar o evangelho para fazer outras coisas na terra. Como assim, evangelista Igor? Era talvez para mim estar hoje pastoreando alguma igreja, mas eu estou preso a uma empresa que daqui a pouco eu tenho que bater o cartão para me apresentar lá. Mas se eu tivesse já tido essa coragem de falar assim: Senhor, está aqui os meus filhos, está aqui a minha família, está aqui a chave da minha casa, eu me entrego a Ti, eu abro mão agora. Mas eu sei que nesta noite o Senhor marcou esse encontro, talvez não foi para com vocês, foi para mim mesmo. Talvez o Senhor hoje me trouxe aqui publicamente para que eu falasse o que eu estou falando, não é para vocês, mas é para mim mesmo. Mas Senhor, eu me coloco à Tua disposição, Pai. Sabe por quê? Eu só vou experimentar coisas grandes de Deus quando eu tiver coragem. Sabe quem eu tenho como exemplo para a minha vida hoje? Uma pessoa que eu vi crescer antes de mim, o pastor Jefferson Kennedy. Sabe quando é que nós vamos experimentar coisas grandes da parte de Deus? Quando nós tivermos coragem. E eu admiro ele pela coragem que ele teve. E hoje ele é sustentado pela mão direita de Deus. Ele não é sustentado, não é por salário que a igreja paga a ele, não. Ele é sustentado por aquilo que Deus faz na vida dele. Quando nós entendermos que nós vivermos um evangelho de verdade, um evangelho sem se preocupar
Aí você me pega, evangelista aí, porque eu acabei de me meter numa dívida, eu acabei de comprar isso. No dia que você viver o evangelho de verdade, essas dívidas Deus apaga ela, Deus paga ela para vocês. No dia que você viver um evangelho de verdade, no dia que você se dedicar à obra do Senhor de verdade, nesta noite essa palavra tem endereço. No dia que você começar a viver esse evangelho de verdade, de ter certeza que essa ansiedade que você tem por aquilo, pelos bens materiais da terra, Deus vai tirar do seu coração, e o que você tem, você vai ver que é suficiente para você viver. Porque nós estamos preocupados em adquirir riquezas, mas nós não estamos preocupados em pregar o verdadeiro evangelho. Nós estamos preocupados em andar bem diante da sociedade, mas o evangelho de verdade está ficando esquecido. Aleluias. Mas nesta noite o Senhor vem ao nosso encontro e nos chama a atenção. Não sou eu, igreja, eu não tenho nada da parte, eu me preparei, eu jejuei, eu orei, mas nesta noite é o Senhor Espírito Santo quem fala aos nossos corações. O Senhor Espírito Santo está falando para mim mesmo nesta noite, Ele está pregando essa mensagem, está sendo para mim mesmo. Sabe de uma coisa, igreja? O tempo que nos avizinha não é tempo que nós iremos desfrutar da aposentadoria. Talvez, desculpa eu te falar isso, talvez eu vou frustrar alguém aqui. Os anos que nos avizinha não é tempos, não é anos que nós vamos desfrutar de aposentadoria, ou vamos desfrutar de investimento que fizemos para quando chegarmos nos nossos 50 e tal anos, nós falamos assim, agora estou descansado, agora posso viver a minha vida em paz, porque eu não preciso trabalhar, porque eu investi, porque eu me aposentei. Os tempos que nos avizinha não são tempos disso. E eu não falo isso porque eu li no jornal, não, eu falo isso porque eu leio na Bíblia. Os tempos que nos avizinham são tempos de nós estamos andando para o fim da igreja na terra. Talvez não vai dar tempo de eu ver os netos os meus netos. Talvez não vai dar tempo de eu desfrutar do investimento. Talvez não vai dar tempo de eu ver a minha família novamente, não sei. Nós estamos caminhando para o fim da igreja na terra, e quando nós temos a oportunidade de fazer para Deus hoje, nós estamos deixando de fazer. Nós estamos mais preocupados com o salário no final do mês, mas nós não estamos preocupados com as almas. Mas nesta noite você veio a uma igreja que é uma igreja missionária, e você já viu aqui nesta noite o efeito que a missão tem causado nesta obra. O efeito missionário desta igreja tem sido alcançado, milhares e milhares de crianças, milhares e milhares de pessoas têm sido alcançadas. Nesta noite eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós iremos, nosso pastor Sandro Soares vai concluir nesta noite o nosso culto, mas eu quero que fique bem claro, porque eu não quero que você pense que eu preguei uma mensagem empolgado, emocionado, não. Eu preguei uma mensagem consciente daquilo que eu vim aqui falar. Nós temos que tomar posse de um evangelho verdadeiro, um evangelho de poder. Nós temos este evangelho de poder, está sobre o nosso domínio, está sobre as nossas mãos. Só está faltando mais ação da nossa parte. O nosso Jesus, Ele está pronto para nos abençoar. Sabe uma coisa que eu aprendo com o nosso pastor presidente? Quando eu digo assim, talvez não dê tempo de você desfrutar da sua aposentadoria, talvez não dê tempo de você desfrutar do seu investimento quando você pensar que você tenha seus 50 anos. Quando eu digo isso, deixa eu te falar uma coisa. Não precisa chegar nos 50 anos para viver o que Deus tem hoje para você. Não precisa você chegar nos 50 anos para viver as bênçãos que Deus tem para você. Basta você se colocar na presença do Senhor. Basta você se colocar na brecha, naquele momento que Deus está querendo nos usar nessa terra. Basta nós nos entendermos que o momento que Deus quer nos usar é agora. E o momento de desfrute que talvez você está preparando para os seus 50 anos, Deus está querendo que você desfrute é hoje, ainda este ano, ainda este mês. Então, vamos nesta noite tomar posse de um evangelho de poder. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que maravilha, né? Palavra poderosa, traga pelo nosso evangelista Ícaro Souza, palavra de ânimo aí, hoje é culto de missões, vocês já puderam acompanhar aqui alguns dos